Oi, a palavra de Deus diz que se a gente conhecer a verdade de Deus, essa verdade é que nos liberta. Que bom que a gente tem esse tempo para mergulhar profundamente na palavra de Deus, para que cada vez mais, sabe, os nossos pensamentos, as nossas ações sejam guiados por essa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa e liberta, e cura e sara. Isso é muito bom, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de oração de Jesus. E a gente vai perceber como ele fluía para a gente fluir também, assim como ele fluía. Afinal, nós somos discípulos dele, né? Ele é o maior exemplo que a gente tem, ele é o nosso maior exemplo. E a gente sabe que Jesus orava, e ele orava muito, né? Jesus, ele separava tempo, sabe? Ele saía de perto da multidão para ter comunhão com o Pai. Ele tinha esses momentos, sabe, sozinho com o Pai. Como é importante a gente separar tempo para Deus. Como é importante, sabe, no nosso dia a dia a gente ter tempo para Ele. É importante sim a gente parar durante o dia a dia, né, na movimentação e na rapidez, a gente ter aqueles pequenos, curtos momentos de gratidão, a gente para rapidinho, agradece a Deus, faz uma petição, mas é muito importante, sabe, que a gente vá pro secreto e reserve tempos específicos, onde, sabe, nada mais importa, onde não tem distração. E Jesus, ele tinha esse tempo. Ele tinha o tempo dos milagres, dos sinais, e curava as pessoas, sabe, ensinava as pessoas, mas ele tinha esse tempo em que ele se separava exclusivamente para Deus. E a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que aprender e a gente tem que viver isso, tem que colocar em prática. Esse tempo de separação para Deus tem que ser cada vez maior na nossa vida. A gente tem que saber quem é que tem a prioridade, colocar essa prioridade em alta, colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, como é importante. Então, Jesus, ele orava, ele tinha esses tempos e Jesus, ele fluía em alguns tipos de oração. A gente não vai ver sobre tipos de oração hoje, mas a gente tem uma escola de oração que você pode procurar aí, você pode se informar, que vai ser muito legal e aí você vai poder visualizar, perceber, entender esses tipos de oração. Então, a gente tem alguns momentos assim, que a gente vê Jesus, ele tendo esse momento de consagração a Deus, quando ele fala, Pai, seja feita a tua vontade, seja como o Senhor quer. Tem um momento da fé, de oração da fé, sabe? Dele determinar, dele falar, dele liberar a palavra, sabe? E tem um momento da gratidão. A gente está focando hoje no momento da gratidão. Então, sobre esses tipos de oração, a gente vai ver só em Efésios, rapidinho, Efésios 6,14. Eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios 6,14. Vamos lá? Tá falando sobre a armadura de Deus e a gente vai ver a oração presente na armadura de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a gente vê aí em Efésios 6, essa armadura, né, de Deus, a gente vê toda essa preparação que a gente tem, né, a verdade de Deus, tudo isso, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E aí tem esse ponto aí que o apóstolo Paulo fala, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O soldado romano, ele usava uma lança. Então ele tinha uma lança e essa lança, ela poderia ser de vários modelos, vários tamanhos. Podia ser longa, podia ser menor um pouco, podia ter vários formatos. Então o soldado romano, ele usava essa lança. Então o apóstolo Paulo, ele não cita necessariamente essa lança, mas o soldado romano usava. Então nesse momento que é dito pra gente orar com toda a oração e súplica, a gente pensa nessa lança do soldado romano sendo utilizada. Então, essa lança que era enviada, sabe, cumprir o seu propósito. É isso, essa parte da nossa armadura que a gente vai chamar para orar. E orar em todo tempo, sabe? Essa oração, sabe, em todo tempo no Espírito.
Espírito. É parte da nossa armadura, é parte da nossa vida, nosso estilo de vida. O cristão foi chamado para orar, para ter comunhão com Deus. O cristão foi chamado para liberar palavra de bênção, palavra de salvação. Foi chamado para declarar, sabe? O cristão foi chamado para falar a palavra de Deus. E isso faz parte da nossa identidade. Falar a palavra de Deus faz parte da nossa identidade, é parte da nossa armadura, é parte da nossa vida de fé, sabe? A gente foi chamado para isso, para orar. Você não sabe o que você tem que fazer? Ora! É isso, nós somos chamados para orar. Então, a gente vai ver agora algumas orações que Jesus fez nesse sentido de ação de graça. Porque mesmo sabendo que a gente tem esses vários tipos de oração, né, vários tipos de lança, vários tipos de oração, a gente vai se concentrar agora em momentos especiais de Jesus, que é um momento de gratidão. Eu quero que você acompanhe comigo na tela, que a gente vai ver aí o primeiro versículo. Vamos lá? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, esse momento era um momento tão maravilhoso que Jesus estava lá chamando Lázaro para fora. Lázaro havia morrido. Olha isso. E Jesus, ele só chegou ali e deu uma palavra de gratidão. Pai, graças te dou. Mas antes dele dar graças, ele já tinha momentos antes com Deus para nessa convicção ele falar: Pai, graças te dou. E depois liberar a palavra de fé para falar para Lázaro sair lá de dentro. A gratidão, sabe, ações de graça, é sempre uma continuidade, sabe, é parte do nosso estilo de oração. E nesse momento a gente vê Jesus agindo assim. É um exemplo para a nossa vida. Vamos lá para o próximo versículo? Acompanha comigo. Digam que todo mundo se sente, ordenou Jesus. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no chão, no gramado da montanha. E assim Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e os entregou ao povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Que maravilha, multiplicação. Então, graças, sabe? Jesus deu graças ao Pai. Deu graças ao Pai. É esse momento, sabe? Que às vezes a gente tá num momento de falta, onde não tá transbordando tanto assim, onde a gente olha naturalmente, parece que não tem tanta coisa, parece que só tem ali um peixinho, ou 2 peixinhos, ou 3 peixinhos, poucos pães, sabe? Você olha e fala, será que vai dar pro restante do mês? Mas você, sabe, com base no seu relacionamento com Deus, que sabe que Ele é a sua provisão, você pode dar graça, sabendo que Deus vai multiplicar, sabendo que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você possa pensar, imaginar ou pedir. É isso, sabe? Jesus aqui nos ensinando que é possível multiplicar, é possível fazer mais, segundo a fé que opera no nosso coração, segundo a palavra de fé que sai da nossa boca. Graças te dou, graças te damos, Pai, porque nada vai nos faltar. É isso, tem que ser o nosso estilo de vida de gratidão. Agora a gente vai para o próximo versículo, vamos lá? E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, e partiu, e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí, momento de ceia, né? Um momento de comunhão, um momento, assim, de celebração. E hoje a gente participa, né, dos nossos momentos de ceia, sabendo que Jesus fez na cruz do Calvário, sabendo que Ele morreu e ressuscitou por amor a nós, sabendo que a gente pode, sabe, adorá-lo completamente. A gente participa desse momento de ceia e a gente dá graças pelo que Ele fez. A gente pode participar desse momento dando graça e sabendo, sabe, na expectativa do que está por vir. É isso, Jesus nos ensina a ter uma vida, sabe, um estilo de vida de gratidão, a agradecer ao Pai, agradecer porque o Pai ressuscita, sabe, porque o Pai cumpre a palavra dele, agradecer porque Deus é o Deus da nossa provisão, que Ele multiplica, que Ele faz mais, e agradecer porque Ele é o nosso sustento. Agradecer ao Pai porque, sabe, a gente tem uma aliança perfeita com Ele, porque nada falta na nossa vida. Nós fomos chamados para andar assim como Jesus andou nessa terra. E hoje Jesus está falando com você. Faça o que eu estou te ensinando a fazer. Viva conforme a palavra dele e grandes coisas acontecerão. Amém?